Olá, eu sou Mauri França, sou advogado, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria especial e um importante julgamento que ocorrerá, que está pautado no STF para o dia 3 de abril deste ano. Trata-se daqueles casos em que, e essa decisão, então, esse recurso, ele tem natureza de repercussão geral. O que é repercussão geral? Essa decisão de uma determinada trabalhadora, né, que é um recurso do INSS contra uma decisão aqui do Tribunal Regional Federal, que envolve a possibilidade do trabalhador receber a aposentadoria especial e poder continuar ou não na área de risco. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O processo ao que eu me refiro no STF é o processo 791961, é um processo de uma trabalhadora aqui do Paraná e discute acerca da possibilidade da percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese que o segurado permanece no exercício da atividade laboral nos CIVAS da saúde. Então, essa decisão do Tribunal Regional Federal, que não foi só sobre esse trabalhador, todos os demais processos que tratam desse assunto, essa decisão já foi pacificada pelo Tribunal Regional Federal, que entendeu ser inconstitucional o que dispõe o parágrafo 8º do artigo 57 da Lei 8.213 de 91. Então, na decisão do Tribunal Regional Federal, ficou assim: demonstrado o tempo de serviço especial por 25 anos, conforme a atividade exercida, bem como a carência mínima, é devido à parte autora à aposentadoria especial, sendo afastada a incidência do artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8.213, sob pena de estar impedindo o livre exercício do trabalho. O que diz lá no parágrafo 8º do artigo 57? Diz assim: aplica-se o disposto do artigo 46 ao segurado aposentado nos termos desse artigo que continuar no exercício da atividade ou operação que o sujeita aos agentes nocivos, constantes da relação referida no artigo 58 desta lei. Como diz que aplica-se o disposto 46, quando nós vamos lá para o artigo 46, nós percebemos que está escrito assim: o aposentado, dispõe assim então esse artigo, o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelado a partir da data do retorno. Então, apesar de que tratar de aposentadoria por invalidez, por analogia, aplica-se aos aposentados, às aposentadorias especiais. Na questão, no que se refere a aposentadoria por invalidez, por óbvio, né? A pessoa que está aposentada por invalidez, o fato gerador dessa aposentadoria é a incapacidade laboral. No momento que esse trabalhador se recupera, a sua saúde melhora, ele volta a exercer uma atividade, por óbvio que cabe ao INSS suspender esse benefício. Então, do ponto de vista da aposentadoria por invalidez, está correto. Agora, vamos aplicar isso para a aposentadoria especial. Então, significa dizer o seguinte: o trabalhador que está recebendo a aposentadoria especial do INSS, mas que permanece na área de risco, então teria também o seu benefício suspenso. Como é que está o entendimento a nível de primeiro grau, juiz de primeira instância e do tribunal? Como eu já disse, entenderam que é inconstitucional. Dessa decisão do tribunal, então, houve um recurso do INSS de um processo para o Supremo Tribunal Federal, e agora, em abril, então, no dia 3 de abril, o Supremo vai fazer um novo julgamento para ver se mantém a decisão do tribunal favorável ao trabalhador, que o trabalhador, então, pode receber a aposentadoria especial dele, continuando as suas atividades em área de risco, ou se é constitucional e, portanto, o trabalhador teria que se afastar para poder receber. Caso o STF entenda, então, que o trabalhador deve se afastar, eu vislumbro dois cenários aí, né? Primeiro, é para os trabalhadores que permanecem na atividade de risco, mas já vêm recebendo o seu benefício há algum tempo. Então, a implantação do benefício desde que o Tribunal Regional Federal mandou, porque sempre as decisões do Tribunal Regional Federal, assim que eles tomam a decisão, já é determinada a implantação imediata do benefício. Só que daí, como houve recurso para o STF, esses processos então estão sobre estado, aguardando a decisão do Supremo, que será, como já disse, dia 3 de abril. Então, nesse caso seja pela constitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 57, e também aí entendendo que se aplica o 46, esse trabalhador vai ter então sua aposentadoria suspensa. Por outro lado, e o que recebeu anteriormente, né? Aqueles que têm valores retroativos para receber ou que já vem recebendo há algum tempo. Me parece que o STF vai ter que modular a decisão. O que é modular a decisão? Para que supra um efeito só a partir do momento que o STF decidir, ou seja, a partir então suspende o benefício
e ele não precisa devolver os valores recebidos até então. E eu penso nesse sentido porque o trabalhador recebeu de boa fé, recebeu com base uma decisão do tribunal, né, do Poder Judiciário, um tribunal de segundo grau. Então não há que se falar, no meu entendimento, que o trabalhador eventualmente tem que devolver o que já recebeu. O outro cenário é aqueles trabalhadores que têm, então, estão esperando, ainda já têm o direito a receber a aposentadoria, mas ou estão esperando o processo administrativo, uma decisão do INSS, já estão com o processo administrativo em andamento na via administrativa, ou estão com o processo na via judicial aguardando decisão de primeira ou segunda instância. Me parece que mesmo o Poder Judiciário entendendo que esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial, ele não vai poder receber a aposentadoria enquanto não se afastar da área de risco. Então, mas a questão que fica é o seguinte, de quem que é a decisão? É da empresa afastar o trabalhador da risco? É do próprio trabalhador ou é do INSS? Me parece que o melhor entendimento, e é isso que eu defendo, é que essa decisão é do trabalhador. É uma questão que ele tem que decidir, né? Porque o artigo 46 em nenhum momento diz que o trabalhador tem que se afastar, ele se refere apenas à suspensão do benefício. Então, primeiro, é um problema entre o trabalhador e o INSS. A empresa não pode tomar nenhuma ação, seja afastando o trabalhador da área de risco ou até demitindo esse trabalhador, porque ele foi contratado para desenvolver uma atividade de risco, e a empresa não pode contar mais com esse trabalhador nessa atividade. Mas me parece que cabe ao trabalhador, então, concordar que o INSS suspenda o seu benefício enquanto ele continua trabalhando até o momento que ele achar oportuno se afastar ou pedir uma transferência dentro da própria empresa ou até trabalhar em outra empresa, mas desde que seja outra atividade que não o exponha a risco, né? Pois bem, então vejam, o trabalhador que está trabalhando hoje numa empresa na atividade de risco, por que a empresa não pode, por que o INSS na empresa pode tomar nenhuma ação? Porque não tem previsão legal de que que obrigue ele a se afastar. Então imagina um trabalhador que ao longo da vida, ao longo do seu período contributivo, contribuiu por um valor baixo, vamos imaginar entre 2 ou 3 mil reais, aí, que era o salário dele, sobre esse valor era pago o INSS. E nos últimos anos ele teve uma ascensão profissional, fez um curso técnico, uma engenharia ou qualquer outro curso superior, enfim, melhorou e cresceu profissionalmente. Hoje ele ganha aí entre 5 e 10 mil reais. Se ele se afastar, primeiro que ele vai perder 30% da adicional periculosidade ou adicional de salubridade. Já tem um prejuízo aí. Segundo, se ele tiver que sair da atividade para a qual ele é formado, para a qual ele estudou, e trabalhar numa outra atividade, ele vai ter uma redução salarial. Então, e a aposentadoria dele, como ele pagou ao longo dos anos por um valor baixo, então seria algo entre 2 e 3 mil reais de aposentadoria. Como é que fica? Esse trabalhador, então, não vai querer sair da área de risco, vai continuar com seu bom salário, recebendo seus adicionais, e nesse caso o INSS, então, poderia suspender o benefício dele, até que ele resolvesse, então, caso entenda, seja desta forma, seja a liberdade do trabalhador poder continuar ou não, mas em sendo constitucional o dispositivo de lei, então cabe ao INSS suspender esse benefício. Quando o trabalhador resolver sair da empresa ou se afastar da área de risco, então ele voltaria a receber sua aposentadoria especial. No meu entendimento, essa é a melhor saída em caso do INSS ter êxito nesse recurso junto ao Supremo, né? E o Supremo entenda pela constitucionalidade do parágrafo 8º. Por outro lado, o Supremo mantendo a decisão do Tribunal Regional de segundo grau, ou seja, entendendo que é inconstitucional o parágrafo 8º do artigo 57, nada muda. Os trabalhadores vão continuar recebendo sua aposentadoria especial concomitantemente com as atividades de risco, sem problema nenhum, até o momento que esse trabalhador resolver realmente entrar num programa de demissão da empresa ou pedir demissão, enfim. É esse meu entendimento. Vamos torcer que o Supremo pense no trabalhador, né? Entenda que esse parágrafo 8º é inconstitucional, e da mesma forma que o Tribunal Regional Federal, principalmente aqui da região 4, entendeu que se esse artigo é inconstitucional porque impede o livre exercício do trabalho, ou seja, deve ser do trabalhador a liberdade de continuar ou não desenvolvendo sua atividade na área de risco. Agradeço pela atenção, espero ter sido mais ou menos claro. Em breve pretendo gravar outros vídeos aí envolvendo benefícios previdenciários, inclusive já considerando aí as mudanças propostas pelo governo federal na reforma previdenciária, né?
Ainda não fiz isso porque eu acredito que o Congresso Nacional ainda vai mudar muito o texto da PEC, né, que trata da reforma previdenciária, então não adianta a gente ficar já se preocupando muito com o que está proposto pelo governo, que muita coisa ainda eu acho que vai ser objeto de discussão e de mudança. Se gostaram da minha explanação, só deixa um curtir embaixo aí. Muito obrigado.